E aí, exploradores, bem-vindos ao canal. Hoje eu vou contar uma história que vai fazer vocês perderem o sono. Já pensou acordar num lugar estranho, sem lembrar como chegou lá e descobrir que foi sequestrado por um açougueiro psicopata? Pois é, aconteceu comigo e com dois amigos, Bento e Laura. O que era para ser uma noite normal virou um pesadelo que jamais vamos esquecer. Fiquem ligados, porque vou compartilhar cada detalhe horripilante dessa fuga desesperada e aterrorizante. Preparem-se para sentir o coração disparar e a espinha gelar. E não se esqueçam, se gostarem da história, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Ah, e comenta aqui embaixo o que você faria no nosso lugar. Bora começar? Cara, eu nunca imaginei que ia acordar num lugar tão sinistro. Quando abri os olhos, senti uma dor de cabeça infernal. Parecia que alguém tinha martelado minha cabeça. A primeira coisa que percebi foi o frio. Um frio úmido que se infiltrava nos ossos. Estava deitado no chão duro, com a cabeça latejando e uma sensação de pânico crescendo dentro de mim. O cheiro de mofo e algo mais, algo metálico e desagradável, me atingiu com tudo. Olhei ao redor e a escuridão era quase total. A única luz vinha de uma pequena vela no canto, tremulando como se estivesse lutando para não se apagar. Tentei me levantar, mas meus membros estavam pesados e a dor de cabeça piorava. Foi quando percebi que não estava sozinho. Havia duas figuras ao meu lado, também deitadas no chão, aparentemente desacordadas. Ei, acordem!" sussurrei com a voz rouca. O mais próximo de mim, um rapaz que parecia ter uns 20 anos, começou a se mexer. Ele abriu os olhos devagar, piscando contra a fraca luz da vela. "Quem é você?" ele perguntou, a voz cheia de medo. "Meu nome é Cláudio, não sei o que está acontecendo. Onde estamos?" O rapaz balançou a cabeça, confuso. "Eu sou Bento. A última coisa que lembro é de estar saindo do trabalho." Enquanto Bento e eu tentávamos entender onde estávamos, a outra figura começou a se mover. Era uma garota, talvez um pouco mais nova que nós. Ela se sentou devagar, esfregando os olhos. "O que está acontecendo?" ela perguntou com a voz trêmula. "Eu sou Laura", ela se apresentou ainda meio atordoada. "Vocês sabem onde estamos?" Antes que pudéssemos responder, ouvimos passos pesados se aproximando. Todos congelamos. A porta se abriu com um rangido agoniante e uma figura entrou. O cara era enorme, vestindo roupas sujas e desgastadas. O mais assustador era o saco de papel que cobria sua cabeça, com buracos recortados para os olhos. Ele carregava uma bandeja com comida, se é que dá para chamar aquela coisa de comida. Ele colocou a bandeja no chão com um baque surdo. A luz da vela tremeluziu, projetando sombras grotescas nas paredes. "Comam", ele disse, a voz abafada e distorcida pelo saco. Bento, com coragem que eu nem sabia que tinha, olhou diretamente para ele. "Quem é você? O que quer da gente?" O homem apenas riu, uma risada baixa e sinistra, e saiu, trancando a porta atrás dele. Ficamos em silêncio por um momento, ouvindo os passos se afastando. Finalmente me aproximei da bandeja. O cheiro era horrível, uma mistura de podridão e algo indefinido. A comida era uma massa repulsiva, uma gororoba nojenta que parecia ter vida própria. "Não vou comer isso", Laura disse, virando o rosto em nojo. Precisávamos pensar em um plano e rápido. "Temos que sair daqui", eu disse, tentando soar confiante. Bento concordou. "Mas como?" Ele trancou a porta. Começamos a explorar o porão com mais cuidado. Era um lugar claustrofóbico, com paredes de pedra fria e umidade escorrendo em pequenos rios. Achamos algumas ferramentas enferrujadas, mas nada que pudesse ser usado para abrir a porta. Enquanto procurávamos, conversávamos baixinho para não atrair atenção. "Onde vocês estavam antes de parar aqui?" perguntei. Bento suspirou. "Eu estava saindo do trabalho, indo para o ponto de ônibus. Não lembro de mais nada." Laura acrescentou. "Eu estava na faculdade, estava tarde e o campus estava vazio. Alguém deve ter me pegado no estacionamento." Depois de um tempo, começamos a ouvir novamente os passos. O som metálico de chaves, seguido pelo ranger da porta. O homem com o saco na cabeça voltou, desta vez sem bandeja. Ele nos observava em silêncio, como se estivesse se deleitando com nosso medo. "Vocês têm até amanhã para decidir", ele disse, a voz fria como gelo.
Decidir o quê? Perguntei, mas ele já tinha saído. A tensão no ar era real. Ele está jogando com a gente, Bento disse, a voz baixa, mas firme. Precisamos sair daqui antes que seja tarde. Concordei, meu coração batendo forte no peito. Laura estava em choque e eu sabia que precisava manter todos calmos se quiséssemos ter alguma chance. Finalmente encontramos uma rachadura na parede. Era pequena, mas talvez fosse nossa única esperança. Começamos a trabalhar, usando as ferramentas enferrujadas para ampliar a rachadura. O tempo era nosso inimigo e cada som que fazíamos parecia um grito no silêncio do porão. O medo estava nos olhos de todos nós, mas a determinação também. Sabíamos que nossa única chance de sobreviver era escapar daquela masmorra infernal. E enquanto trabalhávamos, uma pergunta não saía da minha cabeça: por que ele nos pegou? E o que diabos ele queria de nós? Depois de muito trabalho, conseguimos alargar a rachadura o suficiente para passarmos. Bento foi o primeiro a atravessar, depois Laura, e eu fui o último. O coração batia a 1000, a adrenalina correndo solta. Saímos do porão e nos deparamos com um corredor mal iluminado, paredes úmidas e o teto baixo nos oprimindo. O cheiro de mofo estava ainda mais forte, misturado com um odor metálico que fazia meu estômago revirar. Temos que ser rápidos e silenciosos, sussurrei, tentando manter a calma. Bento e Laura assentiram, seus rostos pálidos e olhos arregalados de medo. Começamos a caminhar devagar, cada passo ecoando no silêncio sinistro do corredor. A luz fraca das lâmpadas antigas criava sombras que dançavam nas paredes, aumentando nossa sensação de pavor. Enquanto avançávamos, ouvíamos ruídos distantes, rangidos e estalos que nos faziam parar e prender a respiração. A qualquer momento esperávamos ver o homem com o saco na cabeça surgir das sombras. Quando chegamos ao fim do corredor, encontramos uma porta. Bento tentou a maçaneta, mas estava trancada. Droga, ele sussurrou. E agora? Vamos tentar outra porta, sugeri, tentando manter a voz firme. Continuamos andando mais devagar agora, examinando cada porta que encontrávamos. Algumas estavam trancadas, outras simplesmente não abriam. A tensão estava aumentando e eu podia sentir o desespero nos olhos de Laura. Finalmente encontramos uma porta que se abriu. Entramos rapidamente e nos deparamos com uma cozinha. Era uma cena de pesadelo. Uma mesa coberta de sangue, facas penduradas nas paredes e carne espalhada por todos os lados. O pior de tudo era que não era carne de animal. Meu Deus, sussurrou Laura, levando a mão à boca. Tentamos nos mover silenciosamente, mas o pânico estava começando a nos dominar. No canto da cozinha, vimos um homem trabalhando em um pedaço de carne. Ele estava de costas para nós, cortando meticulosamente com uma faca enorme. Quando ele se virou, meu coração quase parou. Era o açougueiro, o mesmo que tinha nos trancado no porão. Ele nos viu e seus olhos brilharam com uma fúria fria. "Corram!" gritei e saímos disparados pela porta oposta. Podíamos ouvir os passos pesados do açougueiro atrás de nós, o som da faca batendo contra as paredes enquanto ele corria. O corredor parecia interminável e cada passo que dávamos parecia nos aproximar mais do fim. Viramos uma esquina e encontramos outra porta. Bento a abriu com força e nos deparamos com uma sala de carnificina. O horror nos atingiu como um soco. Membros humanos pendurados em ganchos, sangue escorrendo pelas paredes, o chão coberto de pedaços de corpos. Laura soltou um grito agudo e eu tive que tampar sua boca para abafar o som. "Não podemos ser pegos, fica quieta", sussurrei, o pavor evidente na minha voz. A adrenalina estava a 1000 e cada segundo parecia uma eternidade. Tentamos atravessar a sala, evitando os horrores pendurados, mas o medo nos paralisava. A qualquer momento, esperávamos que o açougueiro entrasse e nos pegasse. De repente, ouvimos o som da porta sendo aberta com um estrondo. O açougueiro estava na entrada, a faca em punho e um olhar de pura malícia. "Vocês acham que podem escapar?" Ele rosnou, avançando lentamente. Não tínhamos tempo para pensar. "Para a janela", eu gritei, apontando para uma pequena abertura no alto da parede. Laura foi a primeira a correr, escalando os destroços para alcançar a janela. Bento a seguiu, enquanto eu tentava atrasar o açougueiro, jogando objetos em seu caminho. O homem parecia implacável, cada passo mais próximo. Finalmente, Laura conseguiu passar pela janela, seguida por Bento.
Quando eu estava quase subindo, senti uma mão gelada agarrar meu tornozelo. Era o açougueiro. Lutei com todas as minhas forças, chutando e gritando. A dor se espalhou pela minha perna, mas eu não podia desistir. "Vai, Cláudio, você consegue", gritou Bento do outro lado. Com um último esforço, consegui me soltar e passei pela janela, caindo no chão do lado de fora. O ar frio da noite bateu no meu rosto, uma mistura de alívio e pavor. Estávamos fora, mas ainda não a salvo. O açougueiro podia sair atrás de nós a qualquer momento. Peguei meu celular, que milagrosamente ainda estava no meu bolso, e liguei para a polícia. "Alô, por favor, estamos sendo perseguidos por um psicopata, venham rápido." A polícia pediu nossa localização e disse que estariam a caminho. Enquanto esperávamos, tentamos nos esconder atrás de uma pilha de entulho. Cada segundo parecia uma eternidade. Ouvíamos passos se aproximando e meu coração quase parou quando vi o açougueiro se aproximando. Foi então que ouvimos sirenes ao longe. A polícia chegou atirando e o açougueiro caiu no chão, morto. Estávamos fora, mas o horror daquela noite nunca nos deixaria. O porão, a cozinha, a sala de carnificina, tudo estava gravado em nossas mentes. E enquanto esperávamos a polícia nos resgatar, sabíamos que nossa vida nunca mais seria a mesma. O alívio de estar fora daquele porão infernal durou pouco. Ainda não estávamos a salvo. A qualquer momento, o açougueiro podia nos encontrar. O medo era um companheiro constante, sussurrando no meu ouvido que o perigo estava sempre próximo. Começamos a correr, mas para onde? Estávamos num terreno desconhecido, cercados por árvores e arbustos densos, a escuridão da noite nos engolindo. "Precisamos encontrar um lugar seguro", disse Bento ofegante. Laura, com lágrimas escorrendo pelo rosto, assentiu. "Eu não aguento mais", ela soluçou. "Não podemos parar agora", eu disse, tentando parecer corajoso. "Se ele nos encontrar aqui fora, estamos mortos." Continuamos correndo, nossos passos ecoando no silêncio da noite. Cada sombra parecia esconder um perigo. Cada som fazia meu coração saltar. De repente ouvimos um grito. Era Laura, que havia tropeçado e caído. "Laura!", gritei, correndo de volta para ajudá-la. Ela estava no chão, segurando o tornozelo. "Eu acho que torci", ela disse, a dor evidente em sua voz. "Temos que continuar, você consegue?", perguntei, ajudando-a a se levantar. Laura assentiu, lutando contra as lágrimas. "Vou tentar." Com Bento de um lado e eu do outro, a apoiamos enquanto continuávamos nossa fuga desesperada. Ouvíamos o som de passos pesados atrás de nós. O açougueiro estava nos perseguindo. Chegamos a uma clareira e vimos uma pequena cabana ao longe. "Ali", Bento apontou. "Talvez possamos nos esconder lá." Corremos o mais rápido que podíamos, cada passo uma luta. Chegamos à cabana e forçamos a porta. Estava trancada. "Droga", eu disse, chutando a porta com frustração. "Precisamos encontrar outra entrada", Bento sugeriu. Começamos a procurar freneticamente e Laura encontrou uma janela parcialmente aberta. "Aqui, rápido", ela chamou. Com dificuldade conseguimos abrir a janela e entrar na cabana. Fechamos a janela atrás de nós e nos escondemos atrás de alguns móveis velhos e empoeirados. Ouvimos os passos do açougueiro se aproximando, cada vez mais altos. Ele estava perto. Prendemos a respiração, tentando não fazer nenhum som. A porta da cabana se abriu com um rangido e o açougueiro entrou. Podíamos ver suas botas sujas e a faca brilhando à luz da lua. Ele andava devagar, inspecionando cada canto da cabana. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza que ele podia ouvir. Laura tremia ao meu lado, segurando minha mão com força. "Vocês não podem se esconder de mim", a voz do açougueiro era um sussurro ameaçador. De repente, um rato correu pelos pés dele, fazendo um barulho. O açougueiro virou-se rapidamente e golpeou com a faca, matando o rato instantaneamente. Aproveitamos o momento de distração para nos mover mais para o fundo da cabana, encontrando uma porta que levava a um porão. Descemos as escadas o mais silenciosamente possível. O porão era escuro e úmido, cheio de caixas velhas e teias de aranha. "Estamos presos aqui", sussurrou Laura, o pânico evidente em sua voz. "Calma, vamos encontrar uma saída", eu disse, tentando manter todos calmos. Ouvimos os passos do açougueiro no andar de cima e então o som da porta se fechando. Será que ele tinha ido embora? Ficamos em silêncio, ouvindo.
Depois de um tempo, subimos de volta, com cautela. A cabana estava vazia. Acho que ele foi embora, disse Bento, mas algo no fundo da minha mente me dizia que ainda não estávamos seguros. Saímos da cabana e continuamos nossa fuga. O terreno era irregular e Laura ainda estava com dificuldades para andar. Vamos descansar um pouco, sugeriu Bento, vendo o estado dela. Nos escondemos atrás de alguns arbustos e tentamos recuperar o fôlego. Por que ele está fazendo isso? Laura perguntou, lágrimas nos olhos. Eu não sei, respondi, mas precisamos sobreviver. Bento olhou ao redor, tentando encontrar um caminho seguro. Precisamos de ajuda, e rápido. De repente ouvimos um som que gelou nosso sangue. Era a risada do açougueiro ecoando pela floresta. Vocês não podem fugir de mim, ele gritou. Sabíamos que ele estava perto e o pânico nos dominou novamente. Vamos rápido, eu disse, ajudando Laura a se levantar. Corremos de novo, mas o cansaço estava nos alcançando. Cada passo parecia mais difícil, e o som dos passos do açougueiro estava cada vez mais próximo. Então avistamos uma luz à distância. Olha, uma casa, Bento apontou. Corremos na direção da luz com as últimas forças que nos restavam. Chegamos a uma casa iluminada, batendo freneticamente na porta. Por favor, nos ajudem, eu gritei. A porta se abriu e uma mulher nos olhou com espanto. O que está acontecendo? Ela perguntou. Estamos sendo perseguidos por um homem. Por favor, nos deixe entrar, implorei. Ela nos deixou entrar e trancou a porta atrás de nós. O que vocês estão fazendo aqui fora a essa hora? Ela perguntou, tentando entender. Tem um homem atrás de nós, ele quer nos matar, Bento explicou. A mulher olhou para fora, preocupada. Vamos ligar para a polícia. Enquanto esperávamos a polícia chegar, o medo e o alívio se misturavam. Sabíamos que ainda não estávamos a salvo, mas pelo menos tínhamos encontrado um lugar seguro por enquanto. Ouvíamos o som das sirenes ao longe, trazendo uma pequena esperança. Sabíamos que nossa luta ainda não tinha terminado, mas estávamos mais determinados do que nunca a sobreviver. Finalmente, dentro daquela casa que nos parecia um refúgio seguro, o pânico que nos envolvia começou a ceder, dando lugar a um alívio temporário. A mulher que nos acolhera estava nervosa, mas determinada a ajudar. Meu nome é Angélica. Ela se apresentou com uma voz trêmula. Vocês estão seguros aqui. Vou ligar para a polícia agora. Enquanto ela discava, aproveitamos para nos acalmar um pouco. Laura estava sentada no sofá, tentando massagear o tornozelo dolorido. Bento estava ao lado dela, ainda ofegante. Eu andava de um lado para o outro, tentando pensar em um plano B caso algo desse errado. As sombras lançadas pelas luzes da casa criavam formas assustadoras nas paredes, e cada barulho me fazia saltar de susto. Angélica finalmente conseguiu falar com a polícia. Alô? Sim, eu preciso de ajuda. Tem 3 jovens aqui. Eles estão sendo perseguidos por um homem perigoso. Sim, o endereço é... Ela passou as informações enquanto olhava para nós, tentando nos tranquilizar com um sorriso que não chegava em meus olhos. Depois de desligar, ela se voltou para nós. Eles estão a caminho, não deve demorar muito. Assentimos, gratos. Mas o medo ainda pairava no ar como uma nuvem negra. Obrigado, Angélica, eu disse, tentando mostrar um pouco de gratidão apesar do pavor. Não sei o que faríamos sem sua ajuda. Vocês podem ficar tranquilos aqui até a polícia chegar, ela disse, gesticulando para que nos sentássemos. Vou preparar algo quente para vocês beberem. Ela se dirigiu à cozinha e o silêncio que se seguiu foi opressor. De repente ouvimos um som familiar que fez meu sangue gelar. Era a risada do açougueiro, mais distante, mas ainda assim clara o suficiente para nos causar pânico. Laura agarrou minha mão, o medo estampado em seus olhos. Ele está aqui, ele nos encontrou. Ela sussurrou, a voz trêmula. Calma, Laura, eu disse, tentando manter a voz firme. Estamos dentro de uma casa, ele não pode nos pegar aqui. Mas internamente eu não estava tão certo disso. Angélica voltou com uma bandeja de chá e nós bebemos rapidamente, tentando nos acalmar. O som das sirenes finalmente se aproximava, trazendo um sopro de esperança. Eles estão chegando, disse Bento, os olhos fixos na janela. Olhei para fora e vi as luzes vermelhas e azuis cortando a escuridão.
Foi então que ouvimos o som de passos pesados na varanda. O açougueiro estava bem ali, tão perto que quase podíamos sentir sua presença maligna. A polícia chegou e os oficiais saíram rapidamente dos carros. "Aqui!" gritei, acenando freneticamente. 2 policiais vieram correndo, armas em punho. "Calma, vamos resolver isso", disse um deles com voz firme. Angélica abriu a porta, permitindo que os policiais entrassem. "O homem está lá fora, ele tentou nos matar", expliquei rapidamente. Os policiais assentiram e começaram a vasculhar a área. Mais sirenes se aproximavam, e logo a casa estava cercada por policiais. Senti um alívio momentâneo, mas sabia que ainda não estávamos fora de perigo. De repente ouvimos tiros. O som ecoou pela noite e todos nós nos encolhemos de medo. Um dos policiais voltou, a expressão séria. "Encontramos ele. Está morto." Houve um silêncio pesado enquanto a notícia se espalhava. O açougueiro estava morto, mas o terror que ele havia semeado ainda pairava sobre nós. Fomos levados para a delegacia para prestar depoimento. No caminho, olhei para Bento e Laura. Estávamos vivos, mas marcados para sempre pelo horror que tínhamos vivido. No hospital, fomos tratados por nossas feridas. Laura estava com o tornozelo enfaixado e Bento tinha um corte profundo no braço que precisou de pontos. O interrogatório na delegacia foi exaustivo. Cada detalhe foi esmiuçado, cada pergunta parecia trazer de volta os horrores daquela noite. "Ele mantinha vocês presos há quanto tempo?" perguntou o investigador, anotando tudo num caderninho. "Não sabemos exatamente", respondi a voz cansada. "Perdemos a noção do tempo lá dentro." Laura estava em choque, mas conseguiu responder algumas perguntas. Bento estava tentando ser forte, mas a dor em seus olhos era evidente. Depois de horas de depoimentos, finalmente fomos liberados. Angélica nos esperava do lado de fora, preocupada. "Vocês estão bem?" perguntou, abraçando-nos. "Estamos. Obrigado por tudo", eu disse, sentindo uma onda de gratidão. Enquanto nos dirigíamos para um hotel onde ficaríamos até poder voltar para casa, pensei em tudo o que tinha acontecido. O terror, a fuga desesperada, o alívio ao sermos resgatados. Estávamos vivos, mas o preço que pagamos foi alto. Olhei para Bento e Laura sabendo que nunca mais seríamos os mesmos. Nos dias que se seguiram, a história se espalhou. A imprensa falava sobre o açougueiro psicopata e os jovens que escaparam por um triz. As memórias daquela noite ainda me assombram, mas a gratidão por estarmos vivos é maior. E apesar do medo e da dor, sabemos que estaremos juntos sempre. E isso, no final das contas, é o que nos dá força para seguir em frente. E aí, exploradores, deu para sentir o frio na espinha. Essa foi uma das experiências mais aterrorizantes da minha vida e eu ainda me arrepio só de lembrar. Se você curtiu essa história e quer ouvir mais relatos sinistros e assustadores, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E comenta aqui embaixo o que você faria se estivesse no nosso lugar. Quero saber como vocês lidariam com uma situação dessas. Compartilha esse vídeo com seus amigos e desafie eles a assistirem até o final sem se assustar. Obrigado por assistir e até a próxima história de arrepiar.